Olá, pessoal. Sou a Marilene e trabalho junto com o professor Marcelo Plácido no projeto Biblioteca Ativa da ETEC de Itaquera. Nesse período de pandemia, idealizei o projeto Reflexões Essenciais durante o Isolamento, em que trabalhamos com leitura, escrita e mercado de trabalho. Reforço que todas as quintas, às 18 horas, postamos conteúdos importantíssimos direcionados a essas temáticas que são do nosso interesse. Nelas atuam professores da ETEC de Itaquera, de outras ETECs, alunos e ex-alunos, o pessoal do Grêmio Estudantil ajudou bastante e ajuda, além de convidados que doaram tempo e conhecimento, abraçando a nossa proposta, com a finalidade de mantermos acesa a chama da educação. E como vocês sabem, nossos materiais ficam disponíveis nas páginas do Facebook, do Instagram e no canal do YouTube. Esses materiais são para vocês e devem ser divulgados. Ajudem-nos a divulgar conhecimentos e não percam as próximas postagens. Um abraço. E é com muita satisfação que hoje eu venho aqui continuar o projeto Reflexões Essenciais durante o Isolamento, que é uma iniciativa da Biblioteca Ativa da ETEC de Itaquera. Eu tenho a honra de mediar o professor Danilo Bispo, que é programador, bacharel em Ciências da Computação, licenciado em Matemática e Informática e pós-graduado em Matemática. Ele atua como professor de informática no Centro Paula Souza há 10 anos e faz parte da equipe da ETEC de Itaquera. O professor Danilo hoje vai expor o tema sobre as mudanças no mercado após a quarentena. Professor Danilo, muito obrigada por participar do nosso projeto. O senhor terá 20 minutos para fazer a sua palestra e a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, Júlia. Então, começando o que eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, é que a quarentena, né, o fato da pandemia mundial causou essa quarentena na gente, e a gente foi obrigado a modificar os nossos hábitos, né, no dia a dia. Isso causou vários impactos sociais, porque as empresas e as instituições todas não estavam preparadas para isso, né? Apesar da tecnologia já estar evoluída há um tempo, que possibilitasse que essas coisas já começassem a ter sido mudadas na nossa sociedade, as pessoas acabaram não querendo mudar os paradigmas de como funcionam as empresas e o mercado. Então, por causa desse isolamento, as empresas tiveram que mudar do dia para a noite, né? E muitas dessas mudanças vão acabar ficando, né? Então, eu separei em alguns pontos que eu queria falar. E o primeiro, por onde eu queria começar, é sobre o home office, né? Muita gente está trabalhando no home office hoje em dia. E a tendência é que, mesmo após a quarentena, as empresas migrem o modelo de trabalho para o sistema home office, né? Mesmo quando a gente não precisa mais de isolamento social. Eu já tenho alguns colegas que trabalham em empresas, principalmente da área de informática, e que as empresas já anunciaram que quando acabar a quarentena, eles não vão voltar para o escritório, todos vão trabalhar de casa, né? Então, porque a experiência foi boa, eles perceberam que os funcionários continuaram produtivos, ou até às vezes mais produtivos do que trabalhando na empresa, e eles resolveram adotar isso. E qual que é o benefício? O que isso traz, né? A adoção do sistema home office como permanente daqui para frente, né? De vez você ter que se deslocar para o escritório, você trabalha da sua casa, isso o resto da sua vida. Para a empresa, isso vai ajudar financeiramente. Então, por exemplo, uma empresa que antes tinha que alugar um prédio inteiro ou um andar inteiro de um prédio para conseguir alocar todos os funcionários deles no computador, sentado no escritório, ela vai poder reduzir o gasto com esse espaço físico que ela tinha que ter. Ela vai reduzir gasto de energia, de luz, de energia, de luz é a mesma coisa, desculpa, de água, de internet. Vai reduzir gasto com funcionários, né? Porque, por exemplo, você vai precisar de muito mais pessoas para dar manutenção no espaço
que tem muita gente. Então, por exemplo, você tem um prédio inteiro de pessoas trabalhando, você vai precisar de vários faxineiros. Se você só tem uma sala, você tem um faxineiro só. Gastos como, por exemplo, o café, né, que todo mundo vai tomar café o dia inteiro, você vai ter, sei lá, 100 funcionários trabalhando, a quantidade de café que esses funcionários tomam por dia é grande. Então, você vai reduzir pequenos custos e, no final, vai sobrar muito mais dinheiro no caixa da empresa, né? O que vai ser benéfico, por exemplo, para um funcionário poder trabalhar desse jeito? Vai ser benéfico porque ele não vai precisar pegar condução todo dia para trabalhar, e a gente sabe que aqui em São Paulo, pelo menos, é muito complicado, né, você poder se deslocar na cidade, principalmente no horário de pico. Então, você demora ali de 1h30 a 3 horas, dependendo do lugar que você trabalha, para sair de uma zona residencial para ir para uma zona, por exemplo, para a Avenida Paulista ou lá para Faria Lima, né, que é bem mais longe. E esse tempo todo, por exemplo, se você gasta 2 horas por dia de condução, são 2 horas para ir e 2 horas para voltar, né? Então, são 4 horas que você perde da sua vida de tempo de descanso, de ficar com a sua família, de praticar um hobby, que você trabalhando as mesmas 8 horas na empresa, se você estiver de casa, você vai ganhar 4 horas do seu dia. Então, isso vai melhorar muito a qualidade de vida, né, do funcionário. Só que para que isso aconteça, precisa de uma quebra de paradigmas. As pessoas precisam parar de pensar que a empresa tem que funcionar daquele jeito que funciona há mais de 100 anos. A gente está no século XXI e a gente tem que começar a pensar já com uma cabeça diferente, uma cabeça mais evoluída, né? Que benefícios também esse tipo de mudança de trabalho vai trazer para a nossa sociedade? Com todo mundo precisando trabalhar de casa, os serviços de internet vão ter que melhorar a qualidade, porque se a pessoa precisa estar online para tratar de coisas da empresa, os clientes, né, as pessoas residenciais, vão começar a exigir uma qualidade melhor de internet. Isso vai, por causa da concorrência, provavelmente o serviço de internet do Brasil vai melhorar. Porque hoje a gente está em casa, às vezes, no fim de semana, a internet cai e tudo bem, a gente está querendo assistir um vídeo, se querendo assistir uma série, alguma coisa, um filme, e a gente fica sem internet naquele momento, a gente espera. Quando você está trabalhando, precisa da internet para trabalhar, isso não pode acontecer, tem que ser algo constante. Então, as empresas de telefonia vão ter que se modificar para poder oferecer um serviço melhor para a gente. Outra coisa que vai ser muito bom disso, dessa tendência do home office, é que pessoas de qualquer lugar podem trabalhar em qualquer lugar que quiserem. Então, isso desde você estar dentro da cidade, trabalhar numa empresa que está no lado oposto da cidade, até você, por exemplo, ser de uma cidade do interior e poder trabalhar numa empresa da capital, o que acontece, que é bem complicado, às vezes, muitos jovens se formam em áreas no interior e não tem mercado de trabalho para esses jovens na cidade deles. Eles têm que acabar se obrigando a mudar de cidade e ir para uma cidade maior para poder ter acesso a essas empresas. E podendo trabalhar de home office, ele não vai precisar sair da cidade natal dele. Ou então, até mesmo se a gente for expandir, uma vez que o mundo inteiro está passando por esse problema, você vai poder trabalhar numa empresa de outro país estando aqui no Brasil, sem precisar se mudar, sem precisar ter todo aquele problema de cidadania, de ser estrangeiro em outro país. Você vai conseguir ter acesso a trabalhar numa empresa internacional que vai te oferecer o serviço que às vezes você quer fazer, sem precisar sair da sua casa, ficar longe da sua família. Então, é uma mudança também bem benéfica aí que vai vir para esse tipo de mercado. E uma coisa que pode ajudar dentro das empresas também é a diminuição dos vínculos emocionais que existem entre as pessoas dentro da empresa no sentido de hierarquia. Então, às vezes, a pessoa é muito amiga do chefe dela e isso causa problemas, por exemplo, com uma demissão, se a pessoa ela não é um bom funcionário, às vezes, por ela ser amiga do chefe, o chefe não consegue tomar algumas providências e demitir esse funcionário. Porque, por exemplo, eu almoço todo dia com essa pessoa, eu não tenho coragem de fazer isso. E, às vezes, acaba precisando fazer corte e demite funcionários que são melhores, tem uma qualidade melhor de trabalho do que o outro, porque aquele outro é mais amigo daquela pessoa. Quando a gente vai trabalhar numa distância maior, esses vínculos são menores. Então, fica muito mais fácil você ser mais profissional dentro do seu trabalho. Para que isso tudo possa acontecer, né, quais são as dificuldades que podem surgir, né, dentro desse novo padrão? A autodisciplina das pessoas, né,
de poder se disciplinar, de trabalhar direitinho todos os dias e conseguir ficar focado dentro do seu trabalho, mesmo não estando nele. E essa autodisciplina é uma coisa que todo mundo devia ter já, né? As pessoas deveriam ser disciplinadas na vida delas, né? Para realizar o cotidiano. Você não pode só fazer as coisas quando você está sendo cobrado com alguém te olhando. Se você tem uma responsabilidade, o correto é você cumprir ela. Então, é um exercício que todo mundo vai ter que fazer a partir de agora para poder ter esse tipo de função, né? Você tem que ter o mesmo desempenho, tanto dentro quanto fora da sua empresa. Outro problema que pode acontecer é não ter um ambiente dentro de casa possível de trabalhar. Então, às vezes, a sua família é muito numerosa, às vezes você não tem cômodo o suficiente, você não tem como fazer um escritório particular dentro da sua casa que você vai poder trabalhar o dia inteiro com calma. A solução para isso, por exemplo, é a criação de escritórios colaborativos nos bairros, né? Então, já existe isso em vários lugares aí, de você, por exemplo, alugar um espaço dentro de um escritório perto da sua casa. Então, para eu trabalhar, eu não vou até a minha empresa atravessar a cidade, mas eu vou andar alguns quarteirões, vou para um escritório colaborativo, onde eu vou ter uma mesa que eu pago um aluguel para poder ficar ali, com acesso à internet e tal. Já é mais fácil para mim, por exemplo, me concentrar, às vezes, dentro da minha casa eu não consigo, porque ela é pequena e tem muita gente, mas dentro desse escritório eu já vou ter meu espaço físico ali, montado para isso. Então, é uma possibilidade que dá para resolver esse tipo de problema. E o outro problema que pode surgir são os direitos do trabalhador, né? Então, assim, as leis vão precisar se adaptar para isso, para poder segurar os direitos, né? Porque você vai estar numa distância maior. E hoje já é uma tendência, principalmente na área de informática, as pessoas serem meio que obrigadas a trabalhar como pessoa jurídica e não como CLT. E pode ser que isso acabe sendo mais corriqueiro ainda, né? Tipo, mais empresas queiram contratar as pessoas no regime de pessoa jurídica por causa do home office. Mas aí a solução para isso seria, na verdade, o CLT conseguir modificar, às vezes, para que ela possa trabalhar desse jeito, né? Tipo, então, possa assegurar os direitos dos trabalhadores fazendo esse tipo de trabalho à distância, né? Que ele possa funcionar igual. Então, a gente pode ter algum problema legal em relação a isso, às vezes por causa de direitos ou do controle de horário das pessoas e tal, mas isso também é uma coisa que, a partir do momento que isso for se tornar uma coisa normal, as leis vão acabar se adaptando e eu acho que vai ficar de um jeito que vai ser bom para todo mundo, vai dar para fazer funcionar, né? É só todo mundo envolvido querer que funcione. Em outras áreas, né, do mercado, né, eu falei mais voltado para a área de escritório, mas existem outros lugares também que vão mudar muito, né, daqui para frente. Então, agora indo para um próximo tópico, né, seria o e-commerce, né? Então, o e-commerce, a gente já mudou muito os hábitos de consumo nessa quarentena. A quantidade de compras online que tem sido feitas aumentou absurdamente, né? Porque está todo mundo em casa, não tem loja aberta, agora que está começando a abrir algumas coisas, mas não tinha loja aberta, então você precisa do produto, você vai ter que recorrer ao que você tem, que é a internet. Então, muita gente, eu sempre comprei muita coisa na internet, mas tem muita gente que não tinha esse hábito. E agora, as pessoas estão tendo que, por causa da necessidade, começar a comprar. E elas vão ver que é bom, né? Elas vão ver que ela comprou, deu certo, chegou direitinho no prazo, produto de qualidade. Então, essa tendência de ter muito mais comércio online vai aumentar, né? E eu acho que toda empresa física também vai começar a ter que ter uma pontinha online ali. Então, mesmo que você tenha um comércio de rua, você tem que começar a se movimentar para começar a ter também uma loja online desse comércio, porque vai que acontece de novo algo igual a esse, você tem que estar preparado para que isso aconteça. Você não pode ser mais pego de surpresa de não poder abrir o seu comércio, né? Então, a quarentena já aconteceu, então a gente tem que aprender com isso. A gente não pode querer voltar ao que era antes. A gente tem que saber que, se isso acontecer de novo, o que a gente vai fazer com o que a gente tem. Então, essa ideia de comércio eletrônico começou muito forte com o Mercado Livre, né? Mas hoje muitas lojas já se adaptaram a pequenos vendedores vendendo por essas lojas. Então, você tem Submarino, Amazon, Magazine Luiza, Americanas e várias outras, que o produto que está anunciado nem é da própria empresa. São pequenas empresas que vendem usando essa plataforma. Então, a tendência é que isso aumente, né? Que mais pessoas possam vender nessas plataformas. E também o serviço de entrega, né? Então, o iFood, Rappi,
ela tá cada vez mais popular. Muita gente está pedindo comida em casa também por causa de não poder sair de casa, e isso também é a mesma coisa para o comércio alimentício. Então, a empresa, ela não pode ser só um restaurante físico, ela tem que agora começar a se preparar e entender que as pessoas também vão começar a pedir mais comida, porque criou esse hábito de usar o iFood, por exemplo. Então, todo mundo vai começar a criar já um sistema de delivery. A ideia é essa, né, que crie-se, né, não que o melhor seria que todo mundo começasse a criar um sistema de delivery para se preparar para eventuais problemas no futuro disso, né. E quais os benefícios que isso vai trazer para a sociedade? Vai aumentar a qualidade e o preço dos serviços, né, porque vai ter muito mais gente concorrendo, né, vai ter mais concorrência no mercado, e vai possibilitar pequenos empreendedores de iniciar, né, a ser comerciante. Por exemplo, eu quero vender produtos, mas antes você precisava ter um dinheiro para poder abrir uma loja física, investir em aluguel, investir em funcionário. Hoje você consegue, se você quer trabalhar com isso, você vai conseguir abrir um pequeno negócio na internet, trabalhar com estoque em lugares. Você pode alugar um espaço só para deixar seu estoque e trabalhar com entregas, né? Então, você não precisa mais ter uma loja para vender um produto que antes você precisava obrigatoriamente de um lugar físico, às vezes até muito grande, né? Hoje você consegue, da sua casa, do seu escritório, fazer as vendas e depois pegar o produto e enviar para o cliente. E quais são as dificuldades que a gente pode enfrentar aí com esse aumento do e-commerce, né? O nosso Correios, hoje é muito complicado o tipo de entrega, porque ele é meio um monopólio, né? E é caro, né? Então, principalmente empresas pequenas, pessoas que tentam enviar SEDEX, por exemplo, acaba saindo muito caro quando você não tem uma parceria de entrega com o Correios, né? Então, também, esse monopólio tem que acabar, né? E eu acho que entrando mais empresas para disputar esse mercado, o serviço vai melhorar em questão de prazo e também em questão de valor, vai cair um pouco. Hoje em dia tem muita transportadora que está fazendo esse serviço, né? Eu não sei qual é o sistema legal que elas usam para trabalhar, para poder fazer esse serviço passando por cima do Correios, mas já tem muita gente que está usando outros serviços que não sejam Correios. Então, uma vez que consiga entrar mais empresas nesse mercado, o transporte do produto vai ficar mais fácil e vai ser bem melhor, vai ser mais possível, né, que o e-commerce seja mais popular, tá? E também outro problema que pode acontecer é o aumento das fraudes, né, porque online você não está vendo e tal, mas é aquele negócio, hoje a internet já é bastante segura em relação a fraudes, a gente tem sempre que tomar cuidado, né, sempre tem que ver referências, né, então tem muitos desses sites que vendem de terceiros, você tem o sistema de ranking, né, dos vendedores, se o vendedor é um vendedor confiável ou não, então, eu acho que você tem que estar sempre atento, mas não precisa ter tanto medo, assim, de fraudes, assim, se você estiver usando lugares seguros, né, plataformas conhecidas e tal. E uma outra mudança que também vai trazer bastante no mercado, isso agora falando, por exemplo, da minha profissão, né, é na área de educação. O paradigma da escola vai mudar um pouco, né, principalmente para os mais velhos, né, as crianças, elas exigem um cuidado maior, mais presencial e tal, mas os alunos que já têm uma idade, tipo, já adolescentes, eles já não precisam, a gente consegue perceber que ele não precisa necessariamente estar ali na escola 5 horas por dia, todos os dias, né, então, a gente já sempre se fala na pedagogia, nas novas tendências da pedagogia, do aluno protagonista, aluno pesquisador, e o trabalho em EAD, ele é meio isso. Eu não acho que vai virar um 100% EAD no ensino médio, por exemplo, mas é bem possível, se os envolvidos quiserem que isso aconteça, que comece o ensino semipresencial, por exemplo. Você vai alguns dias para a escola e fica outros dias fazendo o trabalho de casa, né? Tendo aulas online ou fazendo os exercícios de algum formato colaborativo pela internet. E você vai poder reduzir, né, a carga horária presencial e dividir ela com uma aula online. Eu acho que é necessário o contato ainda um pouco, principalmente nos ensinos básicos. No ensino superior, o EAD já está aí provando que ele é efetivo, né? Agora, no ensino fundamental, no ensino médio, eu acho que um semipresencial seria o ideal, né? E
O que é o problema do semipresencial? Por que não dá para ser 100% à distância? A tecnologia que a gente tem, né, para fazer essas conferências, igual a gente está fazendo agora, ela não é tão boa, né? A gente tem um pouco de travamento, a gente tem um pouco de lentidão, às vezes cai a internet, então a gente não tem uma qualidade para ficar 100% numa aula como se estivesse na sala de aula, né? Se a gente tivesse essa qualidade, daria para falar que daria para conversar sobre um EAD 100% para o ensino básico, mas eu acho que enquanto a nossa qualidade de tecnologia não melhorar, aqui, pelo menos no nosso país, eu acho isso meio improvável. Fora que você, por exemplo, no curso de informática, você depende que cada aluno tenha os computadores e internet que funcionem para poder usar os programas que a gente ensina, e não necessariamente todos tenham. Então, tem essa dificuldade para a gente resolver também. Então, por isso que não é tão fácil ter uma aula à distância, né? E eu acho que, como eu já falei, esse relacionamento de conversar com o aluno cara a cara ali, presencial, precisa um pouco disso dentro da educação básica ainda, tá? Quais são os benefícios que o EAD pode trazer, né, essa semipresencial? Aumentar o número de vagas da escola, porque você vai dobrar ou triplicar a capacidade, então se você vai metade do tempo só para escolher, a outra metade você vai estudar de casa, você vai ter o dobro de vagas, né? Você vai ter o dobro de lugares ali para ter alunos. Então, você amplia a capacidade das escolas sem precisar construir novas escolas, né? E você cria um perfil de aluno já mais independente e já adaptado para o mercado que vai estar precisando de pessoas que sabem trabalhar de casa. Então, você desde a escola, ensinar ele a trabalhar sozinho dentro de casa, a hora que ele for para uma empresa que exige um home office, ele já vai saber se comportar, né? Não vai ser um choque tão grande quanto está sendo hoje, né? Com as pessoas que não estão acostumadas terem que adaptar esse tipo de trabalho. E outras dificuldades que a gente pode ter é o mesmo caso do home office, a autodisciplina. E aí, como a gente está falando de escola, a gente pode ter dentro de alguma disciplina ou disciplinas para isso, né? Desenvolver dentro dos componentes que são presenciais técnicas, né, para o aluno aprender a se autodisciplinar, né? Então, a gente pode resolver isso na própria escola, na parte presencial. Às vezes, também outra dificuldade é o ambiente de casa. Às vezes você não tem um ambiente propício para estudar dentro de casa, com silêncio, com tranquilidade, e aí teria que ter espaços públicos para que os alunos que não têm esse tipo de ambiente em casa possam conseguir se concentrar no estudo dele à distância. E a tecnologia, né? Hoje a gente até tem mais acesso à tecnologia, quase todo mundo aí tem um celular, uma internet, mas não são, às vezes, de qualidade, não o suficiente para você poder estudar neles, né? Então, o computador, a internet tem que ser mais popular, tem que democratizar o acesso mesmo para todo mundo, 100% das pessoas, e não para alguns por cento, né? Não só para algumas pessoas, tem que ser para todos. E, de qualquer forma, se a educação começar a se tornar uma coisa semipresencial, por exemplo, ou à distância, a educação é garantida por lei. E se a lei, se a educação vai precisar de internet, o governo vai se tornar obrigado a dar internet para as pessoas, né? Então, é tudo um efeito dominó, né? Então, tem que acontecer tudo ao mesmo tempo. Mas, vamos dizer que a partir de agora o ensino médio vai precisar de acesso à internet. Então, todos os alunos do ensino médio vão ter que ter internet em casa, porque é direito deles estudar e eles precisam de internet. Então, o certo seria que isso acontecesse, né? Inclusive agora na pandemia. A gente não deveria ter alunos com problemas de acesso, porque é direito por lei que o aluno tem acesso à escola. Então, se a escola está sendo digital, o aluno tem que ter esse acesso. Então, se isso se tornasse algo efetivo 100% do tempo, né? Daqui para frente vai ser assim. Aí sim, às vezes teriam que funcionar para que todo mundo tivesse esse acesso. Eu acho que isso ia ser benéfico, porque ia melhorar a qualidade do ensino de todo mundo, né? E ia possibilitar esse acesso aí de poder usar o ensino à distância, tanto se a pessoa quiser, quanto se ela for obrigada a usar em casos como que a gente está passando. E é isso. Eu acho que eu encerro por aqui. Pode perguntar se você tiver alguma colocação. Professor, foi muito bom mediar essa palestra. Eu acho que esse é um tema que é bem necessário para todo mundo, principalmente agora. Eu só queria saber, porque, por exemplo, eu estou no terceiro ano do ensino médio, então no ano que vem eu já devo me colocar no mercado de trabalho. E eu queria saber se você tem alguma dica para esse público mesmo que está se formando nos ensinos
cursos técnicos, médio. Se você tem alguma dica para como a gente se adaptar tão rapidamente a esse novo estilo de mercado de trabalho? Ó, a dica é assim, começar a colocar a cabeça para funcionar, que não adianta a gente falar que não consegue, né? Primeiro tem que saber que eu tenho uma dificuldade, tudo bem, assume que tem essa dificuldade e começa a se disciplinar para superar isso, né? Não é porque você está em casa que você não vai, que você tem que acessar o seu Facebook, tem que acessar o WhatsApp, né? Então, tem algumas técnicas, né, tem bastante gente que fala disso no YouTube, por exemplo, mas algumas técnicas básicas, por exemplo, se eu estou estudando nesse momento, eu desligo a internet, deixo o celular guardado dentro da gaveta e eu não vou mexer. Se ele me atrapalha, se eu não sei lidar com isso, eu tenho que parar de fazer. Então, você só abre aquilo que você tem que fazer, foca ali e trabalha, né? E lógico, você não pode também pensar que você é um robô. Você não vai ficar, tipo, eu tenho 5 horas de aula por dia, eu não vou ficar 5 horas sentado na frente do computador direto. Por isso que na escola a gente tem intervalo. Então, vou ficar 1 hora, levanta, vai no banheiro, bebe uma água, volta e tenta não desfocar nesse meio do caminho. Então, é tentar montar uma agenda e tentar seguir essa agenda, né? Então, se você... E disciplina é uma coisa que você constrói. Ninguém estala o dedo e fala, agora eu sou disciplinado, né? Eu sou um samurai lá que eu não saio da linha. Não, a gente não tem uma educação, igual eu falei, eu citei samurai porque a educação do samurai lá no Japão feudal era desde criança para ser daquele jeito. A gente na sociedade moderna brasileira, a gente não é assim. Então a gente tem que se policiar. Então a gente vai começar, não vai conseguir, a gente vai falhar, vai procrastinar, e aí só que você tem que perceber que você está fazendo isso, se policiar mais um pouco, e com o tempo, você se forçando a fazer isso, você entra numa rotina de disciplina e funciona. Isso serve para tudo, né? Para você estudar, para ir para academia, para fazer dieta, para qualquer coisa. Então, eu acho que essa é a ideia, é se colocar, achar o problema, identificar que você tem e se forçar a sair dele. E não desistir, continuar se forçando até que se torne um hábito. Poxa, professor, muito obrigado. Em nome da ETEC de Itaquera inteira, eu agradeço muito a sua presença e a sua valiosa colaboração. E a todo mundo que está nos assistindo, não se esqueçam de que, mesmo estando em quarentena e em casa, o nosso projeto da Biblioteca Ativa continua nos mantendo pertinho da escola. Então, até a próxima. Tchau, gente!